Top 5 escritores da América Latina. Mas antes, uma pequena observação. Na verdade, algumas observações. Em primeiro lugar, como qualquer lista, essa é uma lista pessoal, uma lista minha. Qualquer pessoa pode discordar e ter outros nomes para fazer a sua própria lista. Em segundo lugar, como nós não estamos falando de ciências exatas, obviamente isso não é uma lista definitiva, até porque todo dia a gente está conhecendo mais autores e eu posso muito bem mudar de ideia, conhecendo novos autores e conhecendo mais profundamente alguns autores. Então a gente pode, obviamente, mudar de ideia. Eu no futuro pretendo fazer listas de top 10, inclusive como essa, top 10 escritores, mas posso ter uma ordem diferente. Para quem estiver assistindo no YouTube, vai ter links com listas maiores, mais amplas sobre esse mesmo tema. Eu vou ter uma lista também das maiores escritoras da América Latina, então não se preocupe que eu vou falar também da literatura escrita por mulheres. Por fim, não coloquei brasileiros nessa lista, não porque eu não acho que mereçam, mas, e até sendo contraditório um pouco com o que eu penso, já que o Brasil, sem dúvida nenhuma, é parte da América Latina, óbvio, mas eu vou deixar os autores brasileiros de fora dessa lista, de outras listas envolvendo a América Latina, pelo fato de ter um envolvimento mais, digamos, mais pessoal, menos imparcial com eles. Então, nessas listas sobre a América Latina, eu vou deixar o Brasil de fora, assumindo, fazendo a meia-culpa, que é uma contradição em relação àquilo que eu penso. Mas fiquem avisados então, não estranhem por conta disso. Então vamos lá aos 5 maiores escritores da América Latina, na minha opinião. Em quinto lugar, o uruguaio Eduardo Galeano. Pela delicadeza e pela agudeza dos seus textos, pelo seu poder de síntese, que pode ser expressado numa história. Uma vez ele tinha que escrever um texto sobre os momentos de amor de um casal sobre o qual ele estava escrevendo, um casal com personagens históricos da Argentina, e ele inicialmente começou com um rascunhão de 20 páginas e resumiu isso em uma frase: eles eram dois por engano que a noite corrigia. Então é um poder de síntese absurdo e isso dá uma densidade aos textos dele que é impressionante. E mais do que ninguém também, especialmente nos últimos 15, 20 anos da sua vida, o Galeano soube expressar como ninguém a contradição permanente que vive a América Latina, atormentada pela injustiça social que acomete essa região do mundo e, ao mesmo tempo, é uma região que tem belezas tão maravilhosas na cultura, nas artes e, enfim, todos os campos. Então fica aí Galeano em quinto lugar. Em quarto lugar, o chileno Pablo Neruda. Esse grande poeta, um dos maiores poetas do mundo no século XX, que é muito conhecido nos tempos de internet pelos poemas de amor lindos e maravilhosos que ele escreveu, mas cuja obra é muito vasta, diversificada, tem uma amplitude fantástica, e especialmente o Canto Geral, que para mim é uma das obras em termos de poesia. Assim, talvez você conte nos dedos de uma mão o número de obras de poesia que podem se igualar ao Canto Geral do Neruda. Então, com muita justiça, eu acho que o Neruda está aqui em quarto lugar nessa lista. Em terceiro lugar, o chileno, embora tenha uma alma mexicana, o Roberto Bolanho. Não confundir com o ator que fez o personagem Chaves, mas o Roberto Bolanho, para mim, foi o escritor latino-americano mais importante após a morte do Jorge Luis Borges em 1986. E o Bolanho, enfim, tem uma obra vasta, apesar de ter morrido precocemente, na fila do transplante, esperando um doador de fígado para que ele pudesse fazer um transplante e sobreviver. Não conseguiu, mas tem uma obra vasta. Morreu aos 50 anos e deixou obras fantásticas como Os Detetives Selvagens, a coletânea de contos Putas Assassinas e várias outras
O Bolaño realmente era um monstro, e o curioso dele, tentando resumir um pouco para quem não conhece, Bolaño escreve muito sobre gente comum fazendo coisas comuns, mas ele costura tão bem a narrativa do seu texto que parece que são heróis. Parece que ele está escrevendo sobre heróis, né? Parece que os personagens dele ganham uma aura de herói. E na verdade não, é gente comum, como eu disse, mas que está sempre no limite de, parece que, ultrapassar a realidade. Então o Bolaño, ele é realmente maravilhoso, e uma das coisas que dão essa qualidade a ele é essa capacidade de escrever, colocar os personagens sempre no limite entre a realidade e algo além da realidade. Então o Bolaño, para mim, é terceiro nessa lista de top 5. Em segundo lugar vem o colombiano Gabriel García Márquez, esse maravilhoso autor, escritor, que deu ao mundo um livro como 100 Anos de Solidão e tantos outros livros maravilhosos, mas que é muito marcado pela sua prosa super inteligente, super criativa, consegue enredar personagens de histórias que têm uma complexidade densa, mas ele trata isso, consegue amarrar isso de forma muito simples, e a doçura também dos textos dele, assim, um amor que ele faz a gente sentir pelos lugares e pessoas sobre os quais ele escreve, né, o que ele usa nas suas obras, fora a personalidade dele como um ser humano. O Gabo é maravilhoso. E eu até faço um parênteses aqui. Eu disse que o Roberto Bolaño era o escritor mais importante da América Latina após a morte do Borges, em 86, mas faço uma ponderação porque, de fato, as principais obras do García Márquez foram escritas antes de 86, né? A partir dos anos 80, depois da segunda metade dos anos 80, suas obras são muito boas também, mas sem dúvida as melhores vieram antes. Então por isso que eu considero temporalmente nesse tempo aí, já que o Gabo morreu em 2014, lembro até da manhã. No dia eu estava na feira, na Bienal do Livro de Brasília, quando a gente soube da notícia, foi uma tristeza muito grande, mas enfim, o Gabo morreu em 2014, mas as suas principais obras vieram antes de 86. Mas com toda justiça, o Gabriel García Márquez está aqui em segundo lugar nessa lista. E em primeiro lugar, o escritor que eu considero mais importante da América Latina, o argentino Jorge Luis Borges. E já faço uma observação desde o início. O Jorge Luis Borges era um cara que era ultra conservador, um cara que elogiou Pinochet. Eu, particularmente, por conta dessa visão política dele, desses posicionamentos políticos, eu demorei muito a começar a ler a obra dele, e ainda falta muito para eu conhecer em profundidade, mas o fato é que, sem dúvida nenhuma, acho que pouca gente vai discordar que o Borges é o maior escritor latino-americano de todos os tempos. E eu já faço essa ponderação também porque alguém pode reclamar porque o Mário Vargas Llosa, peruano, não está na lista, e que eu eventualmente não coloquei na lista por ser alguém de direita. Então fiz essa ponderação em relação ao Borges. Com todos esses poréns, eu ainda considero sim ele o maior escritor latino-americano de todos os tempos. Pela originalidade dele, pela universalidade. O Borges era capaz de escrever um conto ou um poema que passava no interior do Uruguai, ou na China, na Índia, ou nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos. Então era um cara que tinha uma capacidade de transitar pelo mundo. O mundo era o lugar dele, era a vila dele. Então realmente há de se respeitar, tem que se respeitar a capacidade do Jorge Luis Borges, a sua criatividade, e enfim, é alguém que precisa ser reconhecido como um monstro literário, apesar de suas posições políticas serem bastante questionáveis. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da lista. Curtam aí o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal quem ainda não está inscrito, e sugerir temas para outras listas. E como eu disse, em breve vai ter lista dos top 10, e aí o Vargas Llosa sem dúvida nenhuma entra. Um abraço e até a próxima.